Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. This football also connects us with many places or many peoples from outside the world. Also, it makes us to be a friendship with other people. It doesn't mean that it brings hatred or what. It brings love within us. And also, we're trying to show that girls of South Sudan also, they should go and join football so that they should have that connection with other peoples and other girls around the world. Esta jovem que acabamos de ver vive em Wau, no Sudão do Sul, e está a falar de futebol. Até aqui, nada de especial, só que esta jovem está vestida a preceito com o equipamento oficial da seleção portuguesa de futebol. E atrás dela estão outras 3 raparigas, todas a treinar e todas também equipadas a rigor. Esta é uma história muito curiosa que queremos contar no programa de hoje. É a história do esforço de uma religiosa portuguesa que procura, na diocese de Wau, combater o ódio e a discriminação, dar mundo a estas jovens, dar-lhes uma oportunidade para serem felizes. A irmã chama-se Elizabeth Almendra, é comboniana e está a realizar um trabalho notável no Sudão do Sul. Ela e as suas meninas estão a marcar golos, estão a somar vitórias neste campeonato muito duro que é o do combate à violência, nomeadamente contra raparigas e mulheres nesta região de África. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas hoje vamos começar pela Suécia. Salvo erro, é a primeira vez que falamos aqui no nosso programa deste país. E falamos hoje da Suécia porque foi recusada a concessão de um asilo requerida por um cristão iraquiano, Ana Saka, de 84 anos de idade, que tinha fugido da violência jihadista do Estado Islâmico no seu país. O processo arrastou-se por 7 anos e no passado dia 27 de fevereiro, Saka foi colocado num avião que o iria deportar de Estocolmo, a capital da Suécia, para Bagdade, a capital do Iraque. Só que, Catarina, ele já não chegou ao seu destino. É verdade, Paulo, já não chegou ao seu destino e, de facto, esta é uma história trágica. Foram, portanto, 7 anos de espera por um visto para residir na Suécia e tudo terminou, então, com um carimbo vermelho. Portanto, Ana Saka saiu do Iraque fugindo, então, do terror que era imposto na altura pelos jihadistas do Estado Islâmico e refugiou-se na Suécia. Pediu asilo, mas a sua pretensão nunca foi atendida e ele morreu agora, Paulo, aos 84 anos, depois das autoridades de Estocolmo terem colocado num avião, portanto no dia 27 de fevereiro, terem então colocado num avião da Turkish Airlines de Estocolmo até Bagdade, a capital do Iraque. Segundo a agência de notícias Asia News, o octogenário morreu durante o voo. E o avião da companhia turca terá realizado mesmo uma aterragem de emergência na Polónia, tendo as autoridades locais procedido depois à realização da autópsia. Exatamente, Paulo. Portanto, depois o corpo foi transladado para o Iraque e, segundo relatou o irmão, o estado de saúde da Ana Saka, portanto, tinha-se vindo a deteriorar nos últimos anos. Exatamente, ele sofria com problemas cardíacos. Talvez esta deterioração da sua saúde tenha a ver um pouco com o facto de toda esta pressão que ele tenha vivido, este stress que ele viveu nos últimos tempos, provocado por esta situação de impasse em que ele se encontrava, não é? O caso de Ana Saka, que estamos a contar, coloca em relevo também a situação de insegurança em que vivem os cristãos no Iraque, algo que, importa também dizê-lo, tem sido denunciado com alguma frequência pelo cardeal Luís Sacco. Sim, Paulo, ainda recentemente, portanto no final do ano passado, e em exclusivo para a Fundação AIS, o cardeal Sacco, que é o patriarca dos caldeus, portanto denunciava então esta perseguição contra esta comunidade religiosa como algo que continua a acontecer no Iraque e dizia que há mesmo uma tentativa deliberada de apagar a herança, a cultura, a história, todo este legado de uma comunidade que é a comunidade cristã no Iraque. Esta declaração que a Catarina acabou de referir aconteceu em outubro,
no Vaticano, durante os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O cardeal Sacco falou, de facto, para o nosso programa para agradecer aos portugueses que, através da Fundação AIS, têm ajudado a comunidade cristã a ultrapassar estes tempos que continuam a ser tão duros e tão exigentes. Sim, Paulo, e o cardeal Sacco lembra também nesta sua declaração a luta dos cristãos que têm uma luta contínua, não é? Pela sua afirmação plena na sociedade iraquiana, de forma a não serem olhados como cidadãos de segunda classe, mas sim como uma comunidade que tem pleno direito de estar, mas que infelizmente tem sido vítima nos últimos anos de uma enorme perseguição nas suas próprias terras. É apenas 1 minuto e meio. Dom Luís Sacco aproveitou então uma pausa nos trabalhos do Sínodo, isto no final do ano passado, no Vaticano, para agradecer aos portugueses tudo o que têm feito pelos cristãos do Iraque, que tanto têm sofrido nos últimos anos. Vamos agora recuperar essas palavras. We are so thankful for those who are helping us and helped us during our crisis problems of persecution and also the exodus of Christians from Nineveh plain by ISIS in 2014. And especially we are very thankful to our brothers and sisters in Portugal who helped us a lot through aid to the church in need, Caritas, and so on. What we need today is to continue because we are facing many problems, the persecution in many ways, but it is a persecution, and this is our land. We want to be there and to witness our faith and to be also like others, citizens, not second category of citizens. And what we need is the closeness of our brothers and sisters in the West and also their solidarity. And to pray for us, if possible, also to visit us, encourage us in the sport. Foi Dom Luís Sacco, no ano passado, durante os trabalhos do Sínodo dos Bispos no Vaticano, a agradecer a ajuda, a agradecer a solidariedade dos portugueses para com os cristãos iraquianos. Estamos a falar deste país a propósito da história dramática de um cristão de 84 anos que viu as autoridades suecas a recusarem o seu pedido de asilo depois de ter fugido da violência dos jihadistas do Estado Islâmico no seu país. O pedido, já o sabemos, o pedido de visto foi chumbado e o homem, este cristão já idoso, foi deportado, acabando por morrer no avião que o levaria de volta à sua terra natal. Esta história e o depoimento que escutámos mesmo agora de Dom Luís Sacco levam-nos à questão da violência e da perseguição aos cristãos no Iraque. Uma questão, infelizmente, Catarina, sempre em aberto. Sim, Paulo, é de facto uma questão que está sempre em aberto, mas que não pode de forma alguma ser esquecida, e nós temos de facto essa missão também, não é? De ir relembrando. Portanto, na verdade, como eu disse há pouco, Paulo, os cristãos iraquianos continuam a ser olhados como cidadãos de segunda, continuam a ser discriminados sempre, por exemplo, que está em causa o acesso ao trabalho na função pública ou o acesso às Forças Armadas. Portanto, tudo isto é vedado aos cristãos e isto é altamente desmoralizador para a comunidade cristã. E mesmo depois da ofensiva jihadista de 2014, que nos falou mesmo agora o cardeal Sacco, podemos dizer que os cristãos continuam a ser discriminados. Sim, Paulo, eles continuam a ser discriminados e por isso continuam também a equacionar sempre esta questão da imigração como uma solução para as vidas desta comunidade. Imigração que também pode significar, isto a médio prazo, praticamente o fim da presença cristã nestas terras bíblicas. Sim, Paulo, e nós temos falado aqui, e a Fundação AIS tem falado sempre muito desta questão, porque é uma questão que nós não podemos de facto esquecer. E temos de facto procurado denunciar esta situação, porque é difícil imaginarmos como será o Iraque sem a presença da comunidade cristã ou como será o Médio Oriente sem a presença da comunidade cristã. Também o Papa Francisco tem falado da insegurança em que vivem os cristãos no Iraque. Isso foi particularmente visível
na histórica visita que o Santo Padre fez a este país, isto em março de 2021, há precisamente 3 anos. Uma visita que foi acompanhada também pela atual Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. É verdade, Paulo, isso foi de facto uma visita histórica, não é? Porque nunca um Papa tinha ido a este país do Médio Oriente e a presença do Santo Padre nestas terras permitiu dar relevo, dar uma importância a esta comunidade cristã que tanto tem dado ao Iraque e que também tem sido tão marginalizado ao longo dos anos. E por isso, como o Paulo disse, foi de facto uma viagem histórica e ao mesmo tempo também a nossa atual Presidente Executiva Internacional, a Regina, de facto acompanhou também esta visita do Santo Padre e foi também ela testemunha desta importância da ajuda que a Fundação AIS tem canalizado ao longo dos anos para o Iraque. E importa sublinhar isso, aliás já falámos disso aqui também em programas anteriores, mas podemos dizer que de alguma forma a ajuda da Fundação AIS tem sido fundamental para que os cristãos possam continuar a viver no Iraque. Sim, Paulo, sem dúvida. De facto, esta ajuda que a Fundação AIS tem canalizado ao longo dos anos para o Iraque, que só é possível graças à extraordinária generosidade dos benfeitores e amigos da Fundação AIS, provavelmente alguns que nos estarão neste momento a ver lá em casa. Portanto, graças a esta generosidade dos nossos benfeitores, então, é que é possível, de facto, nós continuarmos a ajudar a continuar a presença da comunidade cristã no Iraque, por exemplo, Paulo, através, por exemplo, da reconstrução de igrejas, a reconstrução de casas da comunidade cristã, das habitações que foram destruídas pelos jihadistas, mas também tem permitido, por exemplo, reconstrução de infraestruturas básicas, não é? Que são essenciais para que uma comunidade se possa estabelecer. Portanto, tudo isto, Paulo, todo este apoio que nós temos enviado para o Iraque tem sido um apoio que tem sempre com este objetivo de ajudar a que seja possível o regresso dos cristãos às suas aldeias, às suas vilas, que são historicamente as aldeias que os cristãos vivem. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Nós falamos então da viagem do Papa ao Iraque, viagem em que participou também a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Recentemente, numa entrevista ao nosso colega Rodrigo Arantes, da AIS do Brasil, Regina Lins recordou precisamente a importância desta visita para a comunidade cristã deste país do Médio Oriente e contou uma história muito comovente. Vamos agora recordar essa história e vamos recordar também a memória dessa viagem. I was very lucky in March 2021 to travel with Pope Francis, with the delegation that went to Iraq. And for me, that was also very moving. We know that in 2020, the Christians who live in the villages of the Nineveh plain, they've been there for almost 2,000 years. They fled because the Islamic State, ISIS, was coming in to take over their villages. And they fled to northern Iraq, to Erbil, and little by little they returned to their villages. And ASEAN had a big program, Return to the Roots, which was to help the Christians to return to their villages, we repaired the houses that had been so badly damaged, some of them burned by ISIS. We repaired the churches, the priests' houses, the sisters' houses. And on that trip of Pope Francis, he went to the biggest town in the Nineveh plain, Karakosh, where most of the Christians live. And in one of the churches, the Al-Tahir church, which was restored with the help of the benefactors of ACN, he met a lady by the name of Saba, and she told him how her 10-year-old boy, little boy, his cousin, and 2 other little boys were killed by a rocket from ISIS. And then she said to the Pope, she said to Pope Francis, our faith teaches us to forgive. And this was her message, and a message that Pope Francis repeated again on the way back to Rome after the trip, that despite all this hardship and suffering and pain, we as Christians, we have to forgive, we have to seek reconciliation. And for me, she was really an amazing witness of what we believe in. Foi Regina Lins, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, a recordar a viagem histórica
do Santo Padre ao Iraque em março de 2021. Uma viagem que trouxe para a primeira linha da informação a nível global a questão da sobrevivência da própria comunidade cristã. Um problema que acontece também e com igual gravidade na Síria. E falamos agora da Síria porque no dia 15 de março assinalou-se o início da guerra neste país. Foi no dia 15 de março de 2011. Exatamente, Paulo. Portanto, foram há 13 anos que começou a guerra. Portanto, nesta data começou a guerra. É um conflito armado brutal que continua, apesar de neste momento estar esquecido aos nossos olhos, mas é um conflito que ainda continua ativo em certas regiões da Síria, nomeadamente na zona nordeste da Síria, continua ativa esta guerra. Já provocou a morte a mais de 400 mil pessoas que perderam a vida e, como sabemos, Paulo, também deu origem a uma das maiores deslocações em massa de população. Estamos a falar em milhões de deslocados e de refugiados. Sim, Paulo, são milhões de deslocados e refugiados. Calcula-se que são mais de 13 milhões de pessoas, portanto, numa população que são 23 milhões de pessoas, portanto, é de facto um número enorme. Não é? Pessoas que já fugiram do seu país ou que estão noutras zonas, noutras vilas, noutras aldeias, noutras cidades que são mais seguras do que aquelas onde viviam anteriormente. Fugiram da guerra, mas também fugiram da pobreza, fugiram de uma crise económica que ganhou nestes anos uma tal dimensão que hoje em dia as próprias famílias lutam já pela própria sobrevivência e desejam também, muitos deles, partir, abandonar o próprio país. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. E nós, Fundação AIS, também temos procurado, dentro do possível, ajudar também estas famílias, também procurar denunciar ao mundo o que se está a passar também, o que continua a acontecer dentro da Síria, o que se está a passar com as famílias da Síria. E neste momento, Paulo, podemos dizer sem sombra de dúvidas que a crise económica que está a assolar a Síria, neste momento é transversal a todos os setores da sociedade síria, os preços de tudo são altíssimos, há uma escassez dos bens de primeira necessidade, há também a pobreza e o espectro da guerra, Paulo, que continua presente, não é? Como nós dizíamos, estão de facto a levar a população a continuar a emigrar, a continuar a procurar lugares mais seguros para refazerem as suas vidas, o que, como tem o impacto, é que está a provocar praticamente o desaparecimento da comunidade cristã também neste país do Médio Oriente. E tal como no Iraque, de que falámos mesmo agora, também na Síria, a Fundação AIS está fortemente empenhada em combater esse êxodo através de diversos projetos que visam precisamente apoiar as famílias. Sim, Paulo, e isso para nós, Fundação AIS, é de facto uma prioridade no nosso trabalho diário. Portanto, esta crise económica que assola a Síria, que é não só o resultado da guerra, mas também resultado das sanções económicas que são impostas, quer pelos Estados Unidos, quer pela União Europeia, tem levado, de facto, ao estrangulamento da própria sociedade e esta necessidade, a necessidade de ajuda para quase tudo no seu dia-a-dia. Portanto, tem sido, de facto, tem tido um impacto muito grande na já pequena comunidade cristã que continua a viver na Síria e, por isso, está, de alguma forma, esta comunidade cada vez é mais irrelevante no espectro de toda a sociedade síria. Por isso, Paulo, e segundo as últimas estimativas que tivemos acesso, neste momento, pensam-se que estejam presentes cerca de 175 mil famílias cristãs na Síria, em toda a Síria, e podemos comparar com o número antes da guerra, que sabíamos que antes da guerra estimava-se que havia uma presença de cerca de 1,5 milhão de cristãos neste país. Portanto, este êxodo, Paulo, tem sido contínuo ao longo dos anos e neste momento não vemos este êxodo parar. Portanto, há uma continuidade deste êxodo das famílias cristãs. Mas, felizmente, nem todos têm abandonado o país. Alguns ficam e fazem-no também graças aos projetos que a Fundação AIS está a promover precisamente para que os cristãos consigam trabalhar, consigam casar, ter filhos, sonhar de alguma forma com o futuro. É o caso de Sandy e Simon. Foi durante os anos mais duros da brutal guerra civil na Síria, que eles se conheceram. E numa altura em que muitos desejam abandonar o país, este jovem casal cristão decidiu ficar. E é em Alepo que os vamos encontrar agora, num bairro ainda cheio das cicatrizes das batalhas que por ali se travaram, mas onde abriram um pequeno negócio com a ajuda da Fundação AIS. Foi quase uma prenda de casamento. Esta é uma história com um final feliz. اسمي سيمون عندي محل ألعاب وشغلي وبحب لساندي. اسمي ساندي
أنا صيدلانية كمان بحب ولد سيمون. بوقت الحرب وكل هالخوف والقلق وهيك ما كنت متوقع أبداً إنه أقدر أقابل ساندي وإنه نقدر نرتبط ونكون عائلة. لما اضطرينا نحاول نلجأ لبرا بسبب الحرب، هيك القوانين كانت يعني هذاك الوقت، لأنه ما كان فيني أخذها معي إذا أنا بدي أكون لاجئ. أنا بفضل أكون هون رغم الوضع صعب، بس بكون سعيد كتير ومبسوط لأنه أنا مع البنت اللي بحبها، على أنه أكون بمكان لاجئ فيه مرتاح مادياً بس بعيد عن ساندي. من وقت زواجنا أنا وسيمون نحن تعودنا اثنيناتنا إنه نصلي الصبح ونصلي بالليل كمان، آمنين بربنا إنه هو معنا، وربنا برهن لنا إنه هو معنا، خصوصي بمساعدة الACN اللي كانت مفاجأة كتير حلوة بالنسبة لنا. الكنيسة وقالوا لنا إنه الACN إنه حبوا يدعموكم أنتم متجوزين جديد ويساعدوكم، لأنه بيعرفوا إنه قدرنا نحط جهاز لتنظيم الكهرباء، لأنه الكهرباء بسوريا أبداً ما هي منظمة، ممكن تجي كتير عالية وتحرق كل شيء لهالدرجة. قدرنا نجيب جهاز ألعاب لمحلي لحتى أقدر أحسن الوارد تبعي، تماماً مثل ما صار مع يسوع المسيح بعرس قانا الجليل، لما كان بدهم خمر للعرس بس ما كان عندهم، كان خلص، ويسوع عمل معجزة فوراً أعطاهم خمر، حول المي لخمر. بالحقيقة شيء كتير بيفرح إنه ناس ما بنعرفون بيشتغلوا على مدار الساعة كرمال يفرحوا، والله يقويهم مثل ما هيك دايماً يضلوا بهالمجهود هاد، وعن جد شكراً. A história de Simon e Sandy tem um final feliz. Eles sobreviveram aos anos mais duros da guerra na Síria, uma guerra que, recordámos há pouco, teve início em 15 de março de 2011. 3 anos antes, ou seja, em 2008, chegava ao mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, uma pequena aldeia síria perto do Líbano, a irmã Maria Lúcia Ferreira, a jovem religiosa portuguesa que pertence à congregação das monjas de Unidade de Antioquia e que é conhecida por todos por Irmã Miri. No início do ano passado, ela veio a Lisboa para tratar da renovação dos seus documentos e falou com a Fundação AIS. Vamos agora recuperar apenas um brevíssimo excerto dessa conversa em que ela nos vai contar qual é que é a memória mais dura que guarda desde que chegou à Síria em 2008. A guerra, recorde-se, começou logo a seguir, em 2011. Vamos agora conferir a resposta. A memória mais dura é agora. É uma altura em que, pronto, nós passámos pela guerra. A guerra também foi uma altura em que toda a vila teve que sair, mas nós ficámos. Essa altura foi muito dura, mas havia uma graça que para nós no mosteiro, havia uma graça de Deus que nos mantinha, como é que se diz, portava, que se diz? Protegia, suportava, que nos fazia passar pelas coisas difíceis como se não fossem assim tão difíceis, porque a nossa madre que estava longe, que teve que sair porque era ameaçada de morte, ela dizia, mas vão-se embora, onde é que vem hoje? A gente vai arranjar maneira, vão-se embora. E depois havia assim alguém, não, a gente quer ficar. Havia uma graça que nos mantinha, que nos portava, assim. Mas agora toda a gente diz é muito pior que a guerra porque a situação económica está extremamente difícil. Extremamente difícil. Tem que se pensar o que é que se põe na mesa. As pessoas já não... Tudo é difícil, não é? Eletricidade, para o dia-a-dia, não há... tudo é caríssimo. Os salários não aumentaram muito, mas todos os preços aumentaram imenso. As famílias têm que fazer uma gestão muito apertada das coisas. Há muita pressão e isso é extremamente duro e toda a gente pensa em partir, sobretudo os cristãos. Por isso digo, esta é a altura mais difícil que nós olhamos para o povo e que
Podemos dizer, irmã Miri, que, de certa forma, estas sanções estão a ser impostas ao regime de Damasco, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, estão a prejudicar mais o povo sírio do que os jihadistas durante o período da guerra? Sim, sim, estão. Porque na guerra, pronto, é perigoso, eles estão aqui ou ali, não estão em todo o lado. Não é qualquer coisa, toda a gente diz isso, e toda a gente diz isso. É muito mais difícil agora que no tempo da guerra. Porque mesmo no tempo da guerra tinha-se o que comer, tínhamos as reservas, mais ou menos, não era em todo lado, está a ver, e depois isto bombardeia-se aqui ou ali. É ao lado, não é em toda a gente, não é em cima de toda a gente, mas isto agora atinge todos. Todas as pessoas. Todos. No início do programa nós vimos uma jovem a falar de futebol, uma jovem que está na diocese de Uau, no Sudão do Sul, e que está vestida a preceito. A camisola e as botas que ela usa foram oferecidas pela Federação Portuguesa de Futebol. Mary, é este o nome da jovem, usa a camisola número 14. Na Seleção Portuguesa de Futebol, que foi apurada agora para o Campeonato da Europa e que vai realizar-se este ano na Alemanha, a partir de junho, o número 14 é o número atribuído a Gonçalo Inácio. Provavelmente ela não saberá quem é o Inácio, só conhecerá o Cristiano Ronaldo. Mas isso agora não importa. O que conta mesmo é que Mary é uma das jogadoras da equipa que Catarina, a irmã Elizabeth Almendra, organizou nesta equipa de futebol que ela organizou nesta diocese de Uau. É verdade, Paulo, e de facto foi com a ajuda do pároco da sua terra natal, a Ericeira, portanto que pertence ao Patriarcado de Lisboa, que a irmã Elizabeth Almendra, que é mais conhecida entre nós, Paulo, por Irmã Beta, conseguiu de facto que a Federação Portuguesa de Futebol lhe oferecesse então não só as camisolas, mas também todo o equipamento e até as botas que estas jovens que as jovens desta jovem equipa da Igreja está a usar neste momento. Muito bem, falamos de futebol e é importante este projeto, porque o desporto funciona aqui, e neste caso estamos a falar do Sudão do Sul, como um modo de aprendizagem para o amor, para se combater o ódio e também a violência. Sim, Paulo, jogar à bola, de facto, nesta diocese de Uau tem, de facto, esse significado muito importante e muito especial. É porque, através do desporto, estas jovens raparigas aprendem, de facto, o que é a união, o que é a fraternidade, o que é, como o Paulo dizia agora há pouco, o amor, não é? Para esta treinadora, entre aspas, claro, a irmã Beta Almendra, isto é, de facto, o mais importante, especialmente num país como o Sudão do Sul, como sabemos, e os nossos telespectadores saberão tão bem, que é um país que tem sido marcado nos últimos anos por uma grande violência. Jovens raparigas, futebol levado a sério e a paz. Bom, tudo isto pode parecer assim uma mistura um pouco estranha em África, até porque em outubro do ano passado foi conhecido um estudo que indicava que aproximadamente 8 em cada 10 raparigas do Sudão do Sul já terá sofrido alguma forma de violência. Exatamente, Paulo. E isso é, de facto, o ponto-chave aqui neste projeto. Portanto, este estudo que o Paulo refere foi realizado por uma ONG, Entre Culturas, que é uma ONG que pertence à Companhia de Jesus, e mostra, de facto, que 8 em cada 10 raparigas do Sudão do Sul terão já sofrido alguma forma de violência, quer seja física, verbal ou até sexual, durante a sua vida, Paulo. E por isso a educação e o desporto são, de facto, ferramentas que são eficazes para se alterar este estado de coisas que são mais ou menos normais ou regulares no Sudão do Sul. Falar da violência no Sudão do Sul implica lembrar que este é o mais jovem país do mundo e também é um dos mais pobres. A sua curta história, o Sudão do Sul vai fazer agora em julho apenas 13 anos como nação independente. A sua curta história está marcada por muita violência e também muito sofrimento. E tudo começou, Catarina, em 2013. Precisamente, Paulo. De facto, este conflito começou em 2013, como o Paulo disse, e, portanto, começa com uma desavença política entre o presidente da altura, Salva Kiir, e na altura também o seu vice-presidente, Riek Machar, que se transformou nesse ano, então, em 2013, num conflito aberto, numa guerra total neste país. Portanto,
As origens destes dois senhores, do presidente e do vice-presidente, ajudam de facto, Paulo, a explicar um pouco, dá para entender um pouco o que é que se passa e a origem deste conflito. Isto porque estes dois homens portanto, o presidente pertence à etnia Dinka e Machar, o vice-presidente da altura, pertence à etnia Nuer. Portanto, que são as duas principais etnias que existem no Sudão do Sul, Paulo. Estamos a falar, portanto, de mais um conflito com raízes tribais em África. Conflito que deu origem já a milhares de mortos e de deslocados e também de refugiados. No início de fevereiro do ano passado, recorde-se, o Papa visitou o Sudão do Sul e falou da necessidade de paz e de reconciliação. Paz e reconciliação que estão no âmago deste projeto da equipa de futebol da irmã Beta Almendra. Antes de escutarmos o que ela tem para nos dizer, assim como a jovem Mary, a jogadora equipada com a camisola número 14, enviada pela Federação Portuguesa de Futebol, vamos apenas, Catarina, e muito rapidamente, falar dos projetos da Fundação AIS no Sudão do Sul, não é? Sim, claro que sim, Paulo. Vamos então a isso, assim muito brevemente. Portanto, a Fundação AIS está presente já há vários anos com projetos de apoio à Igreja do Sudão do Sul, principalmente no trabalho pastoral com os refugiados, mas também auxilia, por exemplo, a formação de religiosas e catequistas, é também responsável ao apoio à sobrevivência do clero e a formação pastoral do clero também. Portanto, além disso tudo, Paulo, também temos projetos relacionados com a construção e com a renovação dos espaços ligados à Igreja, em cidades como Vau, que temos estado aqui hoje a falar, onde está a irmã Beta Almendra, mas também em cidades como Juba, que é a capital do Sudão do Sul, e também em Irol. Muito bem. A equipa de futebol da irmã Beta Almendra é, já o dissemos, muito mais do que uma simples equipa de futebol. É que, a jogar à bola, as suas meninas descobrem que o mundo é grande, é seguramente maior do que o tamanho da diocese de Uau, e que é possível viver-se sem ódio, sem guerra, sem violência. Mesmo que esta equipa de futebol nunca venha a ganhar nenhum campeonato, estas raparigas já são verdadeiras campeãs. E a irmã Beta Almendra merece, por isso, o nosso maior aplauso. Yeah, as you can see here, we, the girls of Komboni, we are playing football. We are trying to show that we need to be united and we need to be together. And this football also, it helps us to be together with other people in different places. For example, those of Awil, Kwajok, and so forth. This football also, it connects us with many places or many peoples from outside the world. Also, it makes us to be a friendship with other people. It doesn't mean that it brings hatred or what. It brings love within us. And also, we're trying to show that girls of South Sudan also, they should go and join football so that they should have that connection with other peoples and other girls around the world. Pois é, aqui estamos nós um bocadinho a divertir-nos, mas também a educar-nos uns aos outros, ensinar-nos a estarmos unidos, a jogar. O desporto é sempre muito bom e essa é uma possibilidade muito grande e que tenho que agradecer à Federação Portuguesa de Portugal, que nos deu o equipamento, que nos deu as botas para jogar futebol. Realmente foi um apoio muito grande e nós estamos a tentar assim com outras raparigas, noutras escolas, noutros sítios, estarmos juntos e passamos também esta mensagem de que realmente a educação é muito importante para nós, para estas jovens poderem continuar a estudar, poderem continuar a ir até à universidade e mais tarde poderem realmente ter um nível de vida um bocadinho melhor que os seus pais. Depois desta história tão inspiradora que nos levou até à Diocese de Uau, no Sudão do Sul, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que todas as semanas nos traz sempre uma história ou nos conta uma notícia muito relevante da vida da Igreja nesta região do globo.
Ontem, quarta-feira à tarde, o Bispo de Macau celebrou a missa crismal na Sé Catedral. Embora esta seja uma cerimónia que costuma ter lugar na Quinta-feira Santa, aqui em Macau há muito hábito dos dias serem antecipados e os diferentes momentos da Semana Santa serem celebrados na véspera, no dia anterior. O Bispo de Macau recebeu na Sé Catedral os sacerdotes que trabalham em prol da Diocese de Macau, sacerdotes esses que renovaram o seu compromisso sacerdotal e coadjuvaram o Bispo na bênção dos óleos que serão impostos aos fiéis durante o próximo ano. A Semana Santa é vivida em Macau com muita alegria e júbilo, sendo que são muitos os fiéis que se deslocam às igrejas para participarem na Eucaristia, nas diferentes Eucaristias que vão marcando assim o calendário litúrgico da Semana Santa. Para todos aqui de Macau, desejo uma excelente Páscoa. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos falar da Ucrânia. Vamos ao encontro de Dom Stefan Sus, o bispo que esteve em Portugal para o lançamento da campanha de ajuda à Igreja do seu país, e vamos voltar também ao encontro de Maria Lozano, a diretora internacional de comunicação da AIS, que foi precisamente também à Ucrânia numa viagem de trabalho. Mas temos muito mais para lhe contar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. A Fundação AIS está a promover aqui em Portugal, mas também a nível global, uma grande campanha de solidariedade para com a Ucrânia, país que está em guerra desde 24 de fevereiro de 2022, quando se deu a invasão das tropas enviadas por Moscovo. Para o arranque desta campanha esteve entre nós o bispo Dom Stjepan Suš, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Daqui a pouco nós vamos retomar a conversa com ele, mas antes disso é importante determos-nos um pouco nos objetivos principais desta campanha. O principal é, claro, ajudar a Igreja da Ucrânia na sua missão junto das populações mais atingidas pela violência, pelas consequências devastadoras da guerra. E quando falamos disto, importa apresentar talvez alguns números para que os nossos telespectadores possam compreender melhor aquilo que está em causa. Catarina, pode-me dar-nos então 2 ou 3 números que elucidem um pouco melhor a importância desta campanha de solidariedade da AIS? Claro que sim, Paulo. Vamos então dar aqui alguns números para ajudar os nossos telespectadores também a perceberem melhor e a compreenderem melhor toda esta situação. Portanto, desde o começo da invasão, portanto, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, a nível internacional, a Fundação AIS já apoiou mais de 600 projetos, num valor total que já ultrapassa os 15 milhões de euros, Paulo. Portanto, isto significa projetos concretos, por exemplo, como o apoio à subsistência de 140 religiosas na região de Kiev e Zitomir, ou, por exemplo, também uma ajuda de emergência para os 223 padres e irmãos albertinos que estão ao serviço dos mais pobres na zona de Lviv, na região de Lviv. Ou, por exemplo, ainda a aquisição de um carro que tem servido para a distribuição de bens de primeira necessidade, que foi oferecida às irmãs da Congregação das Filhas do Puríssimo Coração de Maria, que cuidam principalmente, Paulo, de crianças órfãs. E esses são apenas 3 dos mais de 600 projetos apoiados já a nível internacional pela Fundação AIS na Ucrânia. Nas últimas semanas eu tenho desafiado aqui a Catarina a escolher um projeto que ela considera mais especial desta campanha de solidariedade que a AIS está a promover. E a Catarina, não sei se recordam disso ou não, mas já nos falou aqui do projeto dos irmãos albertinos, que trabalham junto do sem-abrigo, e também do projeto, na semana passada, foi do projeto de apoio à pastoral juvenil, onde a Igreja tenta apoiar os jovens que vivem o pavor da guerra. E hoje, Catarina, que projeto é que nos escolhe? Bom, Paulo, hoje trago mais um projeto que é um projeto que eu pessoalmente aprecio muito, e o projeto é o dos mosteiros, é daqueles mosteiros que estão, os conventos que estão de portas abertas. Isto, porquê? Portanto, na cidade de Solanka há então um mosteiro beneditino de umas irmãs que tem estado a acolher as pessoas, portanto, tem estado de portas abertas, a acolher as pessoas, todas aquelas pessoas que fugiram da guerra e que precisavam de abrigo para se abrigarem da situação, de tudo o que estava a passar. E estas irmãs então receberam-nos na sua casa. E como é fácil nós imaginarmos, Paulo, estas irmãs prescindiram do que é o centro da sua vida, não é? Portanto, sabemos que as irmãs beneditinas têm uma vida de silêncio, de recolhimento e de oração. Portanto, elas prescindiram disso tudo, Paulo, para poderem acolher então todas estas famílias que iam chegando, que iam passando e que precisavam de apoio, que precisavam de ajuda, precisavam de algum abrigo para ficarem. Por isso, este é de facto, para mim, um exemplo extraordinário de como a Igreja na Ucrânia se tem sabido adaptar aos tempos que estão a viver, aos tempos difíceis, e tem de facto sabido estar ao lado daqueles que mais precisam de ajuda neste momento. E este é, claro, um dos projetos apoiados pela Fundação AIS. Evidentemente, Paulo, este é de facto um dos projetos apoiados pela AIS, e estas irmãs, Paulo, de Solanka, elas contam com a generosidade dos nossos benfeitores e amigos para, por exemplo, coisas tão básicas como ajudar naqueles gastos que existem diariamente. Portanto, a comunidade tinha um determinado número de irmãs, aumentou muito, com todas estas famílias que continuam, por isso temos os gastos, por exemplo, com a presença destas pessoas, destas famílias, gastos que vão desde, por exemplo, o consumo de energia, o consumo de água, mas também o consumo de alimentos, não é? Os bens essenciais, por vezes até, Paulo, de vestuário que estas pessoas necessitam, e às vezes medicamentos, enfim, estas irmãs precisam da nossa ajuda, precisam desta nossa generosidade para com elas, para poderem continuar a ter as suas portas abertas para todas estas famílias da Ucrânia. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro destas irmãs beneditinas que abriram
os portões, as portas do seu mosteiro para acolherem pessoas que fugiram da guerra, pessoas que perderam tudo o que tinham por causa da guerra. Мене звуть Дігтяєв Любов Петрівна. Мене звуть Дігтяєв Василь Павлович. Ми приїхали з Краматорська Донецької області. Ну, що ми разом? Ми вже скільки? 37 років разом. З 86-го року. Kiedy zaczęła się wojna, jednogłośnie doszłyśmy do tego, że co możemy zrobić dla ludzi, dla kraju, to otworzyć drzwi naszego klasztoru, naszej klauzury dla ludzi, którzy będą uciekali od wojny. Od 1,5 roku przyjmujemy uchodźców. Wasyli i Luba, kiedy uciekali od wojny, jak i większość uchodźców, byli przestraszeni, zamknięci w sobie. Ale oni przychodzili i modlili się razem z nami. Ta rodzina Wasyla i Luby to jedna z pierwszych, którzy naprawdę otworzyli swoje serce dla Boga. Teraz u nas mieszkają ludzie ze wschodniej Ukrainy i oni nie mają możliwości teraz wracać do siebie, bo albo idą walki, albo już zniszczone domy. Слава Богу, що ми сюди попали і що нас навчили цінувати Бога і шукати Бога в своєму житті. Ми з моїм чоловіком не були повінчані. Ми якось не придавали цьому дуже великого значення. А коли ми попали сюди, в цей храм, сестри навчили нас взагалі молитися. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają nam, wspierają modlitwą. I to jest dla nas bardzo ważne, że w tych trudnych chwilach nie jesteśmy sami. Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Esta história que vimos agora é apenas um exemplo dos muitos projetos apoiados pela Fundação AIS na Ucrânia. A campanha de que estamos a falar, de apoio à Igreja, foi precedida de uma viagem de trabalho de alguns diretores, de responsáveis da Fundação AIS, para um contacto direto com bispos, com sacerdotes, com irmãs, para se perceber melhor quais as necessidades mais urgentes, para se compreender melhor como planear tudo aquilo que agora está em marcha. E uma das diretoras foi Maria Lozano, responsável internacional de comunicação da Fundação AIS. No comboio, já na viagem de regresso à Polónia, Lozano recordou para nós alguns dos momentos mais significativos do que viu e ouviu na Ucrânia. E hoje ela destaca o trabalho dos irmãos albertinos junto dos sem-abrigo em Lviv. Que pues ahí estamos acompañándoles. Hemos visto también la obra de ayuda humanitaria de emergencia que hay, porque también es enorme que la Iglesia está haciendo, tanto en residencias de ancianos como dando de comida. Ayer estábamos visitando una tienda que hay en Kiev, hay creo como 50, donde la Iglesia reparte comida a diario. Pudimos estar un tiempo allí con la gente, 200 comidas reparten cada día. Y también en Lviv estuvimos con los albertinos, donde ellos comparten y dan cada día también a 150 personas la sopa. Y lo más bonito que este trabajo lo hacen 40 chicos, personas, hombres, que están allí viviendo con los albertinos en un centro de rehabilitación de drogadictos, alcohólicos, y ellos son los que se ocupan de prepararlo todo y de dar la comida. Cuando están ahí tienen que estar clean, que les dicen sin estar tomando adicciones, pero han sido adictos y por este trabajo que están haciendo los albertinos, muchos de ellos han cambiado la vida. Ha sido una experiencia muy fuerte, emocionalmente, muy interesante. Muchas gracias y recen mucho por este país. Foi Maria Lozano, diretora de comunicação da Fundação AIS, na viagem de regresso
a casa, depois de ter estado na Ucrânia na preparação da campanha que está agora a mobilizar todos os 23 secretariados da Fundação AIS e que trouxe até Portugal o bispo Dom Stjepan Sus, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. E nós quisemos saber se ele considera que poderemos, por causa desta guerra na Ucrânia, estar ou não à beira de uma terceira guerra mundial. Vamos conferir a resposta. Because we see that everything is moving to the could be cause the new war in the Europe and the entire world, and we hope that these feelings are wrong, and it never happened. But when we see the behaviors, attitudes to others from Russia's side today, so we can understand that Russia will not stop only after occupation of Ukraine. They will move forward. They want to change the history of Europe, history after the Second World War. They want to rewrite or correct the mistakes which, according to the different statements done by Russia authority, they want to just rewrite many things. That's too dangerous. When the people in the 21st century starting to think about to change the history today, and they want to change this history using weapon, killing people, destroying the peace and life of women and children. Foi Dom Stjepan Sus, o bispo da Ucrânia, que veio a Portugal participar no arranque da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Na próxima semana nós vamos continuar a escutá-lo e vamos continuar também a falar, claro, desta campanha em que se procura auxiliar o povo ucraniano que carrega a sua cruz desde há mais de 2 anos por causa da guerra. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se os quiser.